Olá pessoal, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje quarta-feira, 28 de outubro de 2020, dia de São Judas Tadeu, dia do funcionário público, dia do engenheiro aeronáutico e dia internacional da animação. Também dia do flamenguista, olha aí, nem sabia que tinha dia para ser sofredor. Mas vamos lá, na história. Em 1420, Pequim é oficialmente designada a capital da dinastia Ming, quando a cidade proibida foi concluída. Em 1492, Cristóvão Colombo desembarcou em Cuba em sua primeira viagem ao Novo Mundo. Em 1886, o presidente norte-americano Grover Cleveland inaugurou a Estátua da Liberdade em Nova York. Ela foi desenhada pelo francês Frédéric Bartholdi e a obra foi um presente pela boa relação entre os povos de França e Estados Unidos. A altura total do símbolo é de 92,9 metros, sendo 46,9 correspondendo à altura da base e 46 metros a altura apenas da Estátua da Liberdade. A obra foi concluída na França, desmontada e enviada de navio para Nova York e reconstruída na ilha Bedloe. Ela também foi um presente em comemoração ao centenário da independência dos Estados Unidos. Durante as 3 décadas seguintes, a Estátua da Liberdade viu chegar cerca de 12 milhões de imigrantes em sua nova casa nos Estados Unidos. O movimento esteve fechado em apenas 2 ocasiões ao longo da história, como na década de 80, onde passou por uma grande reforma, e depois dos atentados terroristas do World Trade Center em 2001, quando a estátua ficou fechada e só foi reaberta completamente após 8 anos. Em 1922, os fascistas italianos, liderados por Benito Mussolini, marcharam em Roma e assumiram o governo italiano. A marcha foi uma grande manifestação fascista com característica de um golpe de Estado de direita. O evento representou a ascensão ao poder do Partido Nacional Fascista, o PNF, e o fim da democracia liberal. O primeiro-ministro Luigi Facta pediu demissão sem oferecer resistência, e o rei Vítor Manuel III convidou Benito Mussolini para formar um novo governo. 3 dias depois da marcha, Mussolini começou a compor o seu ministério, com poderes absolutos. A ditadura fascista eliminava os seus opositores e alegava que as ações do governo visavam a melhoria de vida de todas as classes sociais. Mussolini governou a Itália até 1943, quando morreu fuzilado em 28 de abril de 1945 por guerrilheiros da resistência italiana. Em 1924, irrompeu no Rio Grande do Sul o movimento tenentista, composto por jovens oficiais das Forças Armadas do Brasil. O movimento tenentista surgiu, na verdade, em 5 de julho de 1922, com a primeira revolta que teve influência nos tenentes, conhecido como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que se opunha à posse do presidente eleito Arthur Bernardes. O movimento armado acabou ressurgindo em 5 de julho de 1924, dirigido pelo general Isidoro Dias Lopes, denominado então como Revolta Paulista de 1924. Os revoltosos acabaram sendo expulsos para o sul do país, onde em 28 de outubro de 1924, no Rio Grande do Sul, mais precisamente em São Gabriel, receberam a adesão de novos sublevados, entre eles o capitão Luiz Carlos Prestes, que passaram então a circular por vários estados do país, formando posteriormente a chamada Coluna Prestes, após 2 anos de luta. Em 1962, a crise dos mísseis de Cuba chegou ao fim,
quando o líder soviético Nikita Khrushchev concordou em retirar os mísseis russos do território cubano, em troca da promessa de que os Estados Unidos respeitariam a soberania territorial de Cuba. Este acordo deu fim a quase 2 semanas de ansiedade e tensões entre Estados Unidos e União Soviética, que estiveram perto de um conflito nuclear, aquilo que poderia ter sido a chamada Terceira Guerra Mundial. As consequências da crise foram variadas. As relações entre Cuba e União Soviética ficaram instáveis por algum tempo, após a retirada dos mísseis por Khrushchev, pois Fidel Castro acusou os russos de recuar diante dos norte-americanos, abandonando a Revolução Cubana. Os aliados europeus dos Estados Unidos também ficaram descontentes, não por causa da posição dos Estados Unidos durante a crise, mas porque a administração de Kennedy não incluiu os aliados europeus na negociação, que poderia ter levado o mundo a uma guerra atômica. Em 1982, a Fundação Oswaldo Cruz, localizada no Rio de Janeiro, anunciou a produção da vacina contra o sarampo no Brasil. Hoje, um tema que tanto se fala, né, na tal da vacina contra a Covid-19, aí citamos o exemplo da Fundação Oswaldo Cruz, que lá em 1982 encontrou a solução produzindo a vacina contra o sarampo no Brasil. E ainda tem gente que fala no tal do movimento anti-vacinas. Pois é. Em 2007, a política e advogada Cristina Elizabeth Fernandes Kirchner foi eleita presidente da Argentina no dia 28 de outubro de 2007, então. Concorrendo pela aliança Frente para a Vitória, tornou-se a primeira mulher da história da Argentina a ser eleita para a presidência do país. E em 2018, Jair Messias Bolsonaro, do PSL, foi eleito presidente do Brasil. Ele venceu as eleições com 55,13% dos votos válidos, contra 44,87% de seu adversário Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Houve ainda 2,14% de votos brancos e 7,43% de votos nulos. E com isso, pessoal, encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Uma excelente quarta-feira a todos e um abraço do professor Elton. Fiquem com Deus.